Olá, seja bem-vindo ao podcast Fora do Eixo.rec. Hoje a gente vai trazer aqui nesse episódio 3 convidados, 3 jovens arquitetos e urbanistas, uma nova visão de uma cidade. Para a gente falar aqui um pouco também de recuperação de patrimônio histórico, nós estamos falando diretamente de João Pessoa, uma das cidades mais antigas do país, com um centro histórico belíssimo, mas que precisa de um processo de revitalização, de requalificação, de reocupação. Nada melhor do que a gente entender um pouco dessa magia da arquitetura, do urbanismo, com jovens que saem da universidade com novos conceitos, com uma postura mais avançada, mais arrojada, e que já saem premiados da universidade. Eu recebo aqui João Luiz Carolino, que é um dos representantes, dos integrantes desse grupo, Júlia Soares, que também é uma integrante desse grupo, e daqui a pouco eu apresento o grupo, e o João Vitor também, que é o terceiro integrante do grupo. Estou falando do grupo, mas, na verdade, eles denominaram esse grupo de Oficina Paraibana de Arquitetura, OPA, que é um nome bem sugestivo e que já apresenta trabalhos premiados nacionalmente. Foi esse grupo que ganhou, por exemplo, a requalificação, o projeto de requalificação da Feira Central de Campina Grande, que foi um concurso nacional promovido pelo Instituto de Arquitetura Brasileira, na verdade promovido pela Prefeitura, mas coordenado, acompanhado pelo Instituto de Arquitetura do Brasil, IAB. E a gente começa esse bate-papo, então, falando um pouquinho dessa experiência de sair da universidade, de ser premiado, dessas novidades todas do mundo da arquitetura e do urbanismo. Vamos começar pelas damas. Eita. Júlia Soares. Júlia, seja bem-vinda ao podcast Fora do Eixo.rec. Foi uma surpresa ser premiada logo assim no primeiro trabalho que foi concorrer numa premiação logo nacional, porque a gente sabe que não foram só escritórios daqui, né? Escritórios de todo o Brasil participaram dessa disputa, desse certame. Seja bem-vinda. Ô, Hermes, muito obrigada. Olá, gente, boa tarde. Foi uma surpresa. O processo, quando aconteceu, eu ainda estava dentro da universidade, então estava no processo TCC, João Vitor também estava nesse processo bem similar, a gente era da mesma turma. E o processo do concurso em si foi uma experiência muito única. Foi o primeiro que eu tive o prazer de participar e deu tudo certo, a gente conseguiu levar o prêmio. E foi uma experiência muito interessante. Então, foi uma surpresa de fato, principalmente porque foi uma das coisas que a gente de vez em quando conversa. Aqui dentro do contexto do nacional, né, no Brasil, a gente não tem tanta oportunidade dentro das opções de concurso voltados para a arquitetura. Então, ver a possibilidade de um concurso que era aqui para Campina Grande, na Paraíba, super próximo de João Pessoa, foi uma oportunidade que a gente viu que, de fato, seria muito interessante participar e levar um pouco dessa visão que a gente via dentro da universidade, dessa arquitetura com qualidade ainda muito perto daqui de João Pessoa. Então, foi uma experiência muito interessante. Acabou que, como você mencionou também, não só escritórios daqui participaram, a gente conhece alguns escritórios que participaram daqui da região do estado e enviaram propostas, mas dentro da classificação geral também do concurso, a OPA, o escritório, foi o único que conseguiu passar, de fato, em alguma classificação, e a nossa foi o do primeiro lugar. Mas todos os outros escritórios, tanto que receberam menção honrosa, quanto do segundo e terceiro lugar, a maioria, eu acho, era do sul, sudeste. Verdade. João Luiz, e essa referência do Instituto de Arquitetura do Brasil também foi importante, né, para chancelar essa chegada da OPA, da Oficina Paraibana de Arquitetura, no mercado. Uhum. Primeiramente, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. E eu acho que essa organização do IAB foi muito importante, porque eu já tive algumas experiências de concurso, até na graduação mesmo, concurso de estudantes, e, enfim, observando também outros concursos de projetos depois. Eu acho que esse que a gente teve aqui, da Feira Central de Campina Grande, eu acho que o IAB ele fez um termo de referência muito completo, assim, que a gente não chegava a observar em outros concursos. E eu acho que todo esse cuidado que teve na elaboração desse termo de referência, todo o cuidado de observar as necessidades dos feirantes
E tudo isso, e a gente esmiuçar, e também está aqui muito ao lado, né, de Campina Grande, eu acho que foi uma preocupação que a gente teve de levar adiante no projeto e sempre servir isso como uma diretriz geral. E eu acho que foi um dos grandes motivos assim também da gente, a partir de observar essa localidade, a gente ter êxito na proposta. O João Vitor, claro que você ainda, como a Júlia falou, você ainda estava concluindo o curso, assim como ela. Claro que todo mundo se inscreve no concurso, o objetivo é ganhar o concurso. Mas não deixa de ser uma surpresa, né? Como estudante, logo chegar com uma premiação nacional, com a chancela da entidade que representa toda a categoria no país. É porque a questão... Oi, boa tarde, boa noite, bom dia, enfim. É porque a questão do concurso, muitas vezes, ela entra também como uma oportunidade de uma produção de arquitetura. Você, enfim, se junta ali, enfim, dentro do escritório, ou como foi o nosso caso, que começou, na verdade, com um grande grupo de amigos que decidiu trabalhar junto em prol de um único objetivo, que no caso foi o concurso da Feira de Campina Grande. E muitas vezes você começa o concurso, ou faz o concurso, principalmente para quem está na graduação, muito para ter portfólio. Porque vai ser um esforço dedicado ali, de muitas mãos, na intenção de fazer um bom trabalho, e que no fim das contas, independente do resultado, independente de haver ou não a classificação, termina com um produto consolidado, sólido, que você consegue apresentar como uma produção profissional sua, mesmo durante a graduação. No meu caso, pelo menos, eu entrei como isso, como alguém que estava a fim de ter um produto para ter como portfólio pós estar formado e tudo mais. E acabou que, enfim, foi bem mais do que isso. Tá no portfólio também, mas no portfólio só que é premiado, né? Aí é outra coisa. Chancelado, inclusive, pelo Instituto, né? E olha só, nós estamos com 3 representantes da Oficina Paraibana de Arquitetura. Existem outros, são quantos ao todo, Júlia? São 9. 9 profissionais, né? Arquitetos, urbanistas, que trabalham na Oficina Paraibana de Arquitetura. E, claro, é sempre bom essa visão nova. A gente tem aí jovens trilhando, começando a vida profissional e com uma visão diferente do que é o urbanismo, do que é a arquitetura, como isso tudo pode transformar o cotidiano das pessoas, as vidas das pessoas, o dia a dia de quem frequenta esses lugares, né? O que eu falei aqui do Centro Histórico de João Pessoa. O Centro Histórico de João Pessoa há muito tempo foi relegado e aos poucos foi perdendo aquele charme, perdendo a sua utilidade funcional, porque o comércio foi saindo, as agências bancárias também foram saindo, até mesmo órgãos governamentais foram abandonando aqueles espaços. Agora há uma tentativa de recuperar todo esse tempo perdido. Arquitetos e urbanistas conseguem trabalhar projetos que possam revitalizar o centro histórico, ou isso depende muito também, depende exclusivamente de esforço governamental? Quem responde primeiro? Essa é polêmica. Essa é polêmica. Eu vou começar a introduzir, mas vocês vão complementando. O que eu acredito muito, tem que ter uma articulação dos dois. É um meio termo, ao meu ver. Porque, por exemplo, quando acontece um concurso e uma oportunidade que o Estado, enfim, o município, ele vai se articular para poder promover essa requalificação do espaço do centro histórico em específico, precisa já ter uma intenção do poder público para poder fazer essa ativação do espaço. Porque a gente consegue fazer os projetos, a gente consegue pensar em boas soluções, mas quando tem um apoio, existe o apoio do Estado, do município, a gente viabiliza com que isso, de fato, seja concretizado. Então, ter essa articulação entre os dois é muito importante para que os projetos saiam do papel, porque dentro até da UFPB, que nos formamos, tem muito TCC, tem muito produto, tem muita pesquisa sendo realizada lá dentro sobre o centro, mas isso poucas vezes se concretiza por falta dessa articulação. Então, eu acredito que tem que ser um meio termo entre os dois. Acho que tem uma coisa também do arquiteto, ele ser um agente de mudança prática. Lógico que a prática, às vezes, é pesquisa também. A prática, às vezes, é
um próprio acompanhamento sensível, um próprio olhar. Isso também é prática, porque a gente também é muito letrado no diagnóstico, na leitura, na sensibilidade daquele espaço, daquele lugar, enfim. Como a Julia falou, é preciso de uma mão ajudar a outra, sabe? Só que a função do arquiteto, ele entra numa esfera onde o próprio olhar, o próprio trabalho, muitas vezes o próprio acompanhamento de determinada área, com o tempo pode gerar mudanças. Eu digo isso porque, por exemplo, o que está acontecendo agora no Porto do Capim e o que vai acontecer agora após esse projeto do Periferia Viva é algo que só vai acontecer por conta de um acompanhamento do curso de arquitetura da UFPB, enfim, eu acho que também de alguns outros cursos, mas principalmente de um acompanhamento e de um trabalho de assistência técnica feito há mais de 10 anos ali no Porto do Capim, que agora tem um apoio federal e tudo mais, mas é um trabalho que começou, lógico, começou lá, na própria comunidade, mas que foi muito reforçado, sabe, dado robustez a partir do trabalho da universidade, o trabalho em arquitetura da universidade. Então, tipo, esse é um exemplo de onde a gente consegue ver onde essas duas mãos se ajudam, sabe? Uhum. Mas é isso, é uma coisa que arquiteto não é Deus, assim, então a gente consegue ter a prática, a sensibilidade, mas até determinado ponto. Eu acho que entra naquela questão, naquele debate também sobre até o próprio termo revitalização, que a gente observa na academia que o uso desse termo, assim, revitalização, é um termo até às vezes muito inadequado, porque revitalizar, no sentido, enfim, da palavra, seria trazer de volta a vida ao centro. Mas aí a gente se questiona, né? Morreu a vida no centro e estamos trazendo essa vida de volta, ainda existe uma vida no centro. Então, até o termo requalificação, por ser mais adequado, entra nessa questão desse debate, assim, de que ainda há uma vida lá no centro que precisa realmente de uma requalificação mais por parte das estruturas físicas, digamos assim. Que aí é onde entra o arquiteto. Eu acho que no modernismo, assim, muito tinha essa visão do arquiteto, como o João Vitor falou, assim, o arquiteto Deus, o arquiteto que define tudo ali, mas eu acho que ele está muito ligado à ideia de como é que ele pode potencializar os usos que já existem lá. Eu acho que nessa questão, assim, até a própria prática da promoção dos concursos de arquitetura também é importante nesse sentido, porque se você parar para olhar assim, no Brasil são poucos os concursos de projeto de arquitetura, principalmente também pelo poder público, assim, que acontecem, mas se você olhar também essa questão do concurso de arquitetura, ela é muito importante para também gerar o debate, não é só a proposta vencedora, digamos assim, que gera esse debate. Eu acho que as outras propostas, enfim, em primeiro e segundo lugar, as menções honrosas, eu acho que elas trazem sempre um novo olhar daquela área objeto de concurso, e é mais gente pensando e questionando, enfim, promovendo o debate da arquitetura daquele local, como aquele local pode ser ocupado, quais medidas podem ser mais efetivas, quais movimentos assim podem ser mais precisos para que haja justamente esse esforço de requalificação e possa, enfim... Quando a gente fala em revitalização, aí eu estou falando como leigo, né? Pelo que eu escuto, o uso de termos como revitalização, requalificação, retrofit e tudo mais. Mas, assim, a revitalização, como você disse, é como se colocasse a vida novamente. Mas quando a gente vê esse processo de degradação em todos os sentidos, em todos os segmentos de um centro histórico como de João Pessoa, a gente vê também que a vida lá está respirando por aparelho. Se não houver oxigenação, revitalizar mesmo o processo de trazer novamente a vida pulsante, né? O comércio, os bares, as academias, tudo mais, as escolas, os órgãos públicos, aquilo ali vai fechar, e vai ficar um deserto completo. E aí que está a importância da intervenção, e aí eu concordo com vocês, que é preciso unir esforços e unir fazer parcerias públicas e privadas para que isso aconteça, não é?
Mas a gente vive também num país onde as disputas políticas são muito presentes, muito ferrenhas, a polarização é muito presente nos últimos anos no Brasil. Isso atrapalha, de certa forma, um pouco, né? 2 em 2 anos nós temos uma eleição, seja ela municipal, seja ela estadual, seja ela nacional. 2 em 2 anos tem uma disputa política. E tudo para no Brasil, porque fica esperando essa decisão política para que lado ideológico vai pender ou não. E os técnicos ficam nesse meio dessa disputa da politicagem. Tal. Melhor seria que esses projetos tivessem continuidades, sem terminar, sem que esses projetos fossem executados independente de quem assumisse, quem saísse, quem renunciasse ou quem ficasse no determinado mando de poder. Não é assim que funciona? Tem ainda uma coisa que eu acho que é interessante pensar, que o produto de arquitetura, ele é longo. É um produto que demora. Exatamente. Então, por exemplo, uma das nossas atuações é na produção desses projetos. O ideal sempre é que a obra seja iniciada depois que esse projeto está concluído. A depender da escala, a depender do objeto, a depender da dificuldade do que a gente está lidando, principalmente porque, pensando ainda no centro histórico, a gente tem que levar em consideração muito o entorno, qual é o impacto que esse projeto vai realizar ali naquele espaço. A gente tem um espaço de tempo muito longo. Então, às vezes, é 1 ano dentro de um projeto, ou talvez até mais, para depois ser iniciada uma execução. E quando a gente entra com o poder público, aí tem todo o processo de licitação, enfim, tem muitas camadas. Então, de fato, pensar no tempo que a gente tem um produto de arquitetura para ser feito e essas interferências políticas que podem acontecer, pode atrapalhar, em alguns momentos, o andar desse tipo de execução. Até a própria decisão do que é que vai ser o projeto, né? Porque às vezes o projeto precisa ser rápido. Porque ele tem que caber ali naqueles 4 anos. Naquele espaço. O projeto que a gente diz, o projeto e a execução logo após. Né? Às vezes, enfim, dependendo do que for, 4 anos é o tempo. É o tempo, Mas fica espremido, né? Fica espremido. Fica espremido ali naquele tempo. Então, aí vem essa questão de, às vezes, alterar até a própria ideia do que se quer. Mesmo que não seja, de fato, uma melhoria eficiente. Pode ser eficaz, mas não vai ser eficiente. Mas tem que estar dentro daquele tempo ali. É muito a questão de uma reeducação também. Do que... Eu vou voltar um pouquinho para o início, que eu queria saber como é que surgiu o escritório, o porquê do nome e essa visão que vocês têm de arquitetura. João Luiz, como é que surgiu o escritório e o nome? Eu acho que o escritório ele surgiu... Eu acho que o nome, ele é bem representativo, digamos assim. Que opa é uma interjeição, né? É uma surpresa. E eu acho que ele surge a partir dessa surpresa que foi da gente ter vencido o concurso nacional do projeto de requalificação da Feira Central de Campina Grande. E daí surge, né? Somos 9, Ana Luísa Santos, Douglas Almeida, Felipe Mangueira, Júlia Soares, eu, João Luiz Carolino, João Vitor Nunes, Petros Fernandes, Sofia Costa e Nelly Rabelo. E a gente surge de ganhar esse concurso e dessa representatividade também. Eu acho que nem todo mundo é daqui da Paraíba, né? Mas todo mundo se formou aqui na Paraíba. E a gente representar tanto a Paraíba como o Nordeste, eu acho que a gente leva isso no nome. E oficina, eu acho que por esse lugar de ofício, o lugar de troca de ideias, eu acho que oficina também é um nome que representa não só nesse sentido do escritório, mas também de ser esse lugar de troca, de ter essa troca horizontal, de ser um trabalho colaborativo e coletivo. Eu acho que marca muito a prática da gente. Então, por isso esse nome, assim, Oficina Paraibana de Arquitetura. E a proposta é apresentar uma nova visão de arquitetura, Júlia? Não sei se nova, mas eu acredito que... Porque, né, tem toda uma questão de que a arquitetura é antiga, né? Tem muita coisa que a gente bebe de muitas águas diferentes. Eu acho que temos visões frescas e visões que estão atualizadas muito com isso do debate. A gente gosta muito de acompanhar o debate da arquitetura, de entrar em outros campos além da arquitetura também, mas que também estão tangenciando. Então, a gente tenta trazer e aplicar
novas visões de arquitetura que a gente acredita, novas propostas do que a gente sente falta e acredito que também novas metodologias. A gente tenta, dentro do nosso ofício, explorar métodos e explorar dinâmicas que não seriam tão convencionais, digamos, pensar em formas de trabalho, por exemplo, somos 9 espalhados pelo Brasil. Então, a nossa metodologia é muito contemporânea. Utilizamos muito do trabalho híbrido. A gente tem muitas reuniões de forma remota. Então, a gente tenta criar e discutir muito o que é a arquitetura, o que são os projetos que a gente está desenvolvendo, para tentar aplicar essa visão que a gente acredita com uma arquitetura de qualidade que a gente acredita. São 9 mentes pensantes, cada cabeça tem uma sentença. Então, João Vitor, essas reuniões, imagino que elas também gerem, entre aspas, os bons conflitos, as boas discussões, para se chegar àquele projeto que vocês imaginam ser o ideal. Sim. E por ser heterogêneo assim, esse grupo, né, tem discussões acaloradas, mas acaba que prevalecendo um projeto melhor, mais bem formatados. Sim. Por conta dessa discussão. A discussão em si, ela precisa existir. Ela precisa, inclusive, que exista diferença de pensamento. Porque, isso. Enfim... Aí é quando, de fato, as coisas são refinadas, né? Esse embate de ideias, esse embate de propostas, esse embate de visões, embate de naturezas. Até porque, enfim, como a gente é a oficina paraibana, mas a gente tem naturezas espalhadas pelo Nordeste inteiro, assim. Então, é até uma coisa que a gente tem de provocação de... Será mesmo que o Nordeste é todo igual, sabe? Porque a gente vem de vários lugares do Nordeste, a gente vem de várias realidades diferentes, assim. E isso é muito interessante, ver isso posto em prática na hora da... Você é de onde, por exemplo? Eu sou de Mossoró. Mossoró é melhor do que Campinas? Polêmica! Eu acabei de sair de um mês de São João em Campina Grande. Eu tô meio... Tá meio bandeado aqui. Tô meio bandeado. Depois do São João... Júlia é de... Eu sou de Petrolina, Pernambuco. Petrolina. João Luiz é paraibano, mas nasceu em João Pessoa mesmo, né, João Luiz? Eu sou daqui, eu acho que... Até um dos poucos, né, da OPA mesmo, que é de João Pessoa mesmo, assim. Até essa visão de cidade também diferencia um pouco, né? Com certeza. A gente, por exemplo, o próprio trabalho com a feira mesmo, muitas das nossas reuniões, a gente falava sobre como é a feira central de Mossoró, ou como é a Feira Central de Petrolina, como é a Feira Central de Juazeiro. E essas diferentes feiras centrais do Nordeste compôs o que a gente entende que é uma feira central que funciona, no caso em Campina Grande, entendendo as nuances do que envolve ser a Feira Central de Campina Grande. Mas essas realidades, assim, de a gente entender, reforçar, reiterar de onde a gente veio, entendendo que isso é também nossa força, é o que é nossa força. Assim, sabe? É a diferença, de fato. A legislação, vamos entrar em uma nova polêmica aqui. Eita. A legislação hoje que é seguida pelos institutos de patrimônio histórico, ela precisa ser modificada, precisa se aliviar mais essa legislação, deixar mais flexível, mais maleável para as intervenções, por exemplo, em centros históricos, ou não? Ou vocês acham que dá para conciliar isso sem mexer tanto na legislação, sem abrir brechas para novas interpretações? De repente você abre uma legislação aqui e, claro, tem um mercado envolvido por trás de tudo isso, né, que é o mercado imobiliário, que é pegar aquela brecha para fazer intervenção onde não deve. Por exemplo, no gabarito da praia, da orla paraibana. Tal. É possível mexer nessa legislação, deixar ela mais maleável para essas intervenções de centro histórico? Aí eu cito, por exemplo, tem cidades da Europa de que é permitido você derrubar tudo atrás e deixar só a fachada do prédio. Então você pode construir um outro prédio, um outro equipamento por trás, contanto que preserve a fachada. Aqui não, que você não pode de jeito nenhum demolir. Você pode fazer as intervenções e às vezes até recuperar mais ou menos o que fosse o original. O que é que vocês acham disso, dessa mudança de legislação? Eu acho que entra muitos detalhes, digamos assim, técnicos nessas legislações, digamos assim.
Porque, assim, também, nem todo o corpo técnico desses órgãos, né, de patrimônio, eles são compostos inteiramente por arquitetos. Isso é uma coisa até boa, porque precisa ter representantes de outras áreas, representantes da cultura, enfim, advogados, essa outra parte, assim, também para justamente ter esse debate. Mas eu acho que é como você disse, tem horas que essa rigidez talvez atrapalhe um pouco, e alguns detalhes técnicos, acho que para alguns arquitetos talvez não façam sentido, talvez para outros, enfim, seja isso de seguir mais rígido. Eu acho que existe muito esse debate assim na arquitetura contemporânea, e de um tempo já, de como é essa visão do centro histórico e como é que deve ser essa intervenção. Eu acho que tem vertentes, assim, tem vertentes que determinam que deve ser criado um similar total ao que já existe. Tem outros que falam que o tempo deve ser bem marcado, porque, enfim, é um tempo que já passou. Se você está criando digamos assim, um falso histórico, uma reprodução de algo que já existiu, ele vai ser criado fora do seu tempo. E então isso acaba, enfim, também enganando, assim, digamos, quem está visitando esses espaços. Eu acho que a gente acredita muito e gosta muito dessa ideia da sobreposição de tempos, então dessa marcação de tempos, de que o que é antigo e deve ser preservado, não deve ser talvez demolido, mas que ele tem que ser adaptado, ele tem que ser, digamos assim, requalificado para receber esses novos usos e receber uma habitabilidade que seja condizente para o tempo em que vive. Vamos pegar o exemplo prático de João Pessoa, já que a gente está falando aqui de João Pessoa, do Centro Histórico. Na semana em que a gente está gravando este podcast, dias antes, um casarão lá perto da estação ferroviária pegou fogo. Por quê? Faz muito tempo que ele está abandonado, trancado, com o mato subindo dentro, sem utilização nenhuma, né? E pegou fogo, ninguém sabe as causas, tá? O bombeiro não soube explicar ainda, talvez a perícia esteja aí trabalhando nisso, né? Pegou fogo completamente. Esse espaço, embora seja antigo, não poderia ter uma legislação assim mais flexível, mais maleável, para permitir uma intervenção que permitisse também o uso desses espaços, a ocupação desses espaços? Acho que, com certeza, eu acho que quanto mais trazer essa habitabilidade ao centro, não no sentido só de habitação de moradia, mas habitação de habitar o centro nessa diversidade de usos, né? Nessa complexidade da diversidade de usos, comércio, serviços, órgãos públicos, eu acho que são interessantes, porque também a legislação ela também não pode condicionar para justamente criar esses falsos históricos assim, que sejam muito engessados e que não possam ter esses diferentes usos. Eu acho que tem que ter esse uso adaptativo e eu acho que, nesse sentido de poder promover essa ocupação do centro, eu acho que essa questão de flexibilizar nesse sentido talvez seja interessante. Mas tem uma questão também. Essa questão de promover essa habitabilidade do centro, independente do uso, né? Não necessariamente essa discussão está em como a reforma pode ou não ser feita. Tipo, eu acho que não é somente sobre esse edifício ele não está sendo utilizado ou não foi alugado, ele não é vendido porque não pode mexer nele. Eu acho que também é uma questão de um incentivo, muitas vezes fiscal, um incentivo político, o uso aconteça. João, me permita, porque a gente sabe, e aí o que acontece na prática, a gente sabe que tem toda essa questão histórica do prédio, e não é assim, tem que preservar tudo e tal. Mas a gente sabe que muitos dos proprietários desses equipamentos não fazem qualquer intervenção pela simples especulação imobiliária. E eu explico. Eles vão esperar aquelas paredes caírem, pegar fogo dentro do prédio, serem demolidas pelo tempo, pela ação do tempo, para que o prédio não existe mais, então você pode construir o que você quiser. Você pode construir um prédio caixão ali, de escritórios. Por quê? Porque você se livrou daquela punição do centro histórico. Sim. Então, se o patrimônio histórico, se os órgãos responsáveis pelo patrimônio histórico
não permitirem a intervenção de profissionais como vocês, como arquitetos, urbanistas, dentro dos conceitos de manter a história viva do centro, acaba que fazendo especulação imobiliária. Mas eu acho que também tem uma coisa. Essa ideia do não poder reformar, ela é muito mais difundida do que ela é, de fato, a prática. Tanto é que, enfim, uma grande área da arquitetura é exatamente a intervenção em patrimônio. E essas intervenções, elas muitas vezes são mais permissíveis do que o senso comum acredita. Isso. Então, acho que é isso. O senso comum, ele entende que se está ali no centro histórico, não pode mexer. Não pode... Para pintar, eu vou ter que assim, mover mundos e fundos para conseguir pintar a fachada. Não é exatamente dessa maneira. Enfim, pelo menos no sentido do que a intervenção é capaz. A gente tem... Enfim, o próprio projeto da feira é uma intervenção... João Luiz já trabalhou com um projeto de intervenção também lá no centro, onde as naturezas do projeto muda totalmente, assim, totalmente. E tudo dentro do que ainda a legislação permite. Óbvio que existem provocações a essa legislação. E eu acho que é bom que existe. E a arquitetura existe para isso. O concurso de arquitetura ele existe para isso. Porque a provocação ela deve existir, porque a discussão ela tem que continuar efervescente. Mas eu acho que o senso comum acredita nessa ideia do não toque muito maior do que ela realmente pode acontecer na prática. Então, acho que é, mais uma vez, uma questão de educação do que a arquitetura é capaz de fazer. Eu acho que... Pode falar. Complementando isso que João mencionou agora, eu também acredito que, junto a isso, tem esse processo de questionar o que é que tem de legislação e também criar arquiteturas que vão conversando e fazendo com que essa inserção novamente da habitação ou dessas reativações dos projetos e dos imóveis do centro, ela aconteça. Por exemplo, o cassino, lá em Campina Grande, ele foi aprovado, inclusive o IFAEP comentou também da relevância que o projeto vai ter por trazer uma arquitetura muito contemporânea, ainda num local que é tombado, que é patrimônio, e ele conseguiu fazer, dentro desse projeto, dialogar com o tempo antigo e o tempo novo. Também, claro, por uma questão de concurso e tudo mais. E eu acho que, trazendo também o ponto que Hermes tinha mencionado, da questão do gabarito, por exemplo, é uma das, pelo menos para mim, que eu acredito, coisas mais acertadas de dentro da legislação de João Pessoa. Porque a gente tem o exemplo aí do Balneário Camboriú, que você consegue pegar a praia até 2, 3 horas da tarde. Depois disso, a sombra dos prédios destroem a possibilidade de pegar ali um sol. Então, tem isso da legislação que é importante de ser mantida, que visa um campo muito maior. E, claro, fazer esse intermédio para a gente conseguir chegar num ponto ótimo. Eu acho que, bem como você disse, eu acho que, digamos assim, tem esse impedimento da legislação quando chega nesse ponto, assim, dela ser um subterfúgio para a especulação imobiliária, de, tipo, ser mais vantajoso para o proprietário do imóvel esperar ele ruir e daí poder fazer alguma coisa do que reformar aquilo. Eu acho que aí é um absurdo, assim, eu acho que aí precisa ter um pensamento sobre isso. E eu acho que também aí entra o papel do arquiteto, assim, em pensar o projeto, em como ele vai trazer essa qualificação de volta ali para o edifício, ele cumprindo a sua função social. Assim. Já que vocês falaram em Orla Marítima, tem uma discussão agora muito grande sobre o Hotel Tambaú. O Hotel Tambaú, que é um ícone do turismo paraibano, que foi das empresas Varig, que era uma companhia aérea que faliu. O Hotel Tambaú, e é preciso deixar bem claro isso, o Hotel Tambaú não faliu. Quem faliu foi o conglomerado Varig, que tinha vários hotéis, tinha um hotel inclusive no Pantanal, tinha um hotel no Amazonas, da rede Tropical. O Hotel Tambaú era dentro dessa rede, e quando a Varig saiu, os empregados entraram no passivo, né? Os fornecedores também, e eles tiveram que se desfazer de todos os equipamentos que tinham para levantar dinheiro e pagar as dívidas. O Hotel Tambaú entra nesse processo de pagamento de dívida da Varig, porque ninguém quer receber como pagamento um avião, um Boeing. O que é que você vai fazer com um Boeing velho, né? Então foram em cima dessas imóveis, um deles o Hotel Tambaú.
E o Hotel Tambaú está aí numa peleja, numa disputa judicial, que eu não quero entrar nisso, mas já tem uma terceira via que advoga, claro, pequena, polêmica, mas que advoga a derrubada do Hotel Tambaú, que é um equipamento turístico construído em 1970, quando não havia nenhuma legislação ambiental que proibisse tal construção, né? Avança pela areia, avança. E por isso ele é único, ele é original, o projeto é original, que é um projeto de Sérgio Bernardes, um dos grandes nomes da arquitetura brasileira. O que é que vocês acham, já que vocês falaram tanto? Vocês falaram nessa coisa de proteger, de preservar o ambiente, ao mesmo tempo proteger, mas e aí? O que fazer com o Hotel Tambaú? Mais polêmicas. Só com perguntas polêmicas hoje. Eu tenho uma pequena contribuição, aí Sim. você continua, amigo, porque eu acho que é uma pergunta muito complexa. Mas, por exemplo, trazendo uma outra informação do que eu acredito, o Hotel Tambaú, ele é um elemento caracterizador da paisagem de João Pessoa. Ele é uma referência forte. É como também pensar no Hotel Globo, no Rio, Sanhauá. Então, ele faz composição de uma paisagem da orla muito urbana. E ele também faz essa diferenciação, né? Então tem esse peso que também a gente estuda e leva em consideração dentro da arquitetura. Mas era só esse ponto que eu queria mencionar. O que eu vou falar parecido com o que você está dizendo. É porque a arquitetura, ela é uma mensagem do tempo, né? Isso, também. E o tempo, ele diz tudo. Ele não diz somente mensagens positivas. Ele demarca o tempo. Ele demarca a mensagem, ele demarca naturezas, ele demarca posicionamentos, ele demarca tudo. E o Hotel Tambaú, ele demarca uma mensagem. É muito interessante, inclusive, que a gente tem o Hotel Tambaú na faixa de areia, e ao mesmo tempo que João Pessoa também tem a legislação que proíbe o aumento do gabarito na praia. É uma dualidade de mensagens, é um embate de mensagens. E isso é interessante que exista. É óbvio, hoje em dia é impensável, é absurdo, é barbárie pensar um projeto como aquele numa faixa de areia de uma capital, como aconteceu. Da forma como o Hotel Tambaú aconteceu. Mas é isso, ele é uma mensagem do tempo do que era permitido. Talvez tenha sido, enfim, o Hotel Tambaú, a barbárie que fez a legislação acabar acontecendo, sabe? Mas Enfim. até porque quando o Hotel Tambaú ali foi construído, aquela área praticamente era assim, inabitável. Não vou dizer inabitável, mas era pouca frequentada. Sim. O centro ainda Estava em alta. Estava em alta, com moradias, com tudo. Resultado também das políticas da ditadura militar também deve mostrar essa expansão, né? De mostrar esse desenvolvimentismo assim, da capital. Isso é muito característico do Sérgio Bernardes, inclusive. É claro que seria o Sérgio Bernardes fazendo um projeto como esse. E não falando negativamente sobre o Sérgio Bernardes, mas ele é um provocador. Ele é um provocador nato, assim. Inclusive o projeto do Espaço Cultural de João Pessoa também é do Sérgio Bernardes. O Sérgio Bernardes tem uma fase paraibana. Mas é isso. Acho que mais do que entender se está certo ou errado, eu acho que é entender que ele é uma mensagem de um João Pessoa, de um tempo, que isso deve ser respeitado, eu acho. No direito tem um princípio que é a lei não pode retroagir para prejudicar. É mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Não é? Porque se fosse assim aplicado, a gente aplicaria outros equipamentos que fogem do gabarito lá na Orla Marítima. Exatamente. Sim, Nós temos lá um prédio de mais de 10 andares no Cabo Branco. Sim. O Beira-Mar, eu acho. O Zé Marques. Né? Zé Marques tem o Beira-Mar. Tem o Beira-Mar, tem dois, né? Tem dois também, exatamente. Então, assim, é isso. Foi, naquele tempo, podia estar ali. O Hotel Tambaú virou o cartão postal da Paraíba. Né? Hoje não, que é tudo etiquetazinha de QR Code de código de barra. Mas antigamente a passagem era tipo um coisa um carnê. Um carnê. E na capa era o Hotel Tambaú. Sim. Da avaria. Não que era, reforça isso da paisagem, né? Não era o do Pantanal, do Amazonas, não. Era o do Hotel Tambaú, que circulava o mundo todo.
Sim. Era o cartão postal da Paraíba. E falando sobre isso também, do tempo e da arquitetura, por exemplo, é uma das coisas que acho que ninguém está livre de que isso não aconteça com obras que talvez a gente possa fazer durante a nossa carreira, porque o tempo ele está agindo. Então, talvez daqui a 10, 15 anos, principalmente com o recém-debate, né, de abolição global, talvez intervenções e a legislação, ou enfim, outras articulações sejam necessárias de serem feitas. E às vezes isso vai surgir daqui a 10, 20 anos, mas quando estávamos realizando e produzindo isso, a mentalidade era outra. Vamos falar de coisas mais amenas, tranquilo, sem polêmica. Vamos falar da OPA, Oficina Paraibana de Arquitetura. Vocês têm alguns projetos em andamento aí? Sim, estamos com alguns projetos. Inclusive, falando sobre o Centro Histórico, tem o de João Luiz, do TCC dele, né, que foi aprovado recentemente pelo PAC. Mas, além disso, a gente tem algumas atuações... Está no plano da prefeitura, né? Vivo Centro. Vivo Centro. Vivo Centro, né? Dentro do PAC. É aquela história, né? A gente está aí às vésperas, na portinha de uma eleição, esperando que quem foi eleito, independente de ideologia política, dê prosseguimento a esse projeto, né? Sim. Afinal de contas, não é um projeto de um prefeito, é um projeto da cidade. É um projeto que envolve toda a população. E para quem quiser fazer contato com vocês, como é que faz? Vocês têm homepage, têm contato, WhatsApp, como é isso? A gente tem tudo. Vocês podem nos encontrar em todos os lugares. A gente tem um site, e o nome do nosso site é Site da OPA. Então, é Site da OPA. .com.br, então lá tem, no final do site tem uma guia onde você pode entrar e falar um pouco sobre a sua proposta. A gente faz o orçamento, envia, conversa sobre o que é o projeto, que a pessoa tem interesse. Temos o Instagram também, que é Oficina Paraibana de Arquitetura, e o e-mail. Mas indo pelo site também você já consegue enviar e entrar em contato com o nosso e-mail. Certo, isso é importante, esse contato é importante. Oficina Paraibana de Arquitetura. E, claro, vamos falar também um pouquinho de sustentabilidade, né? Porque a gente sabe que as cidades hoje estão tentando alargar suas principais avenidas para permitir acesso de veículos, para tentar descongestionar, desafogar as horas de rush, essa questão de fluxo de veículo, de passageiros, de coletivos, de ônibus e tal. Em outras cidades, faz esse caminho reverso, de tentar reduzir os espaços do carro, abrir espaços para pedestres e para, vamos dizer assim, meio de transporte mais sustentáveis, bicicletas, né? Como bicicletas, por exemplo, tal. Qual é a visão que vocês têm desse processo? Isso é um caminho sem volta, esse processo de permitir mais espaço para pedestres e bicicletas, por exemplo? Deveria ser. Deveria ser, né? Deveria ser. É porque, assim, a questão do alargar avenidas, criar uma nova faixa de rolagem para um carro, enfim, desmatar a faixa verde para... mais ou menos o que está acontecendo nos bancários agora. Está todo mundo meio que, nossa... Que bom, vai diminuir um pouco aquele gargalo da entrada dos bancários de João Pessoa, por exemplo, né? Vai. Em 2025 vai. 2026 talvez. 2027 talvez nem tanto. 2028 não mais. E assim por diante. O que acontece? As pessoas vão sempre comprar mais carros. Tem um adensamento. Tem um adensamento populacional. A história, o individualismo faz as pessoas entenderem que o carro é a única forma de andar pela cidade. Então, esse processo de abrir mais avenidas, de criar um viaduto, ele resolve momentaneamente. Não é, de fato, uma resolução. Não, vai num sintoma, mas não vai na doença, sabe? A questão do transporte ativo, por outra vez, e a reeducação dessa ideia de que as pessoas podem e devem se transportar pela cidade de uma maneira alternativa ao carro, é o que pode trazer uma ideia de cidade diferente. E é o que a gente tem muitos exemplos bem-sucedidos na Europa, principalmente. Então, assim, essa ideia de trazer o pedestre como a prioridade, de trazer o transporte ativo, que aí envolve a bicicleta e tudo mais, e o transporte público, enfim, fazer o transporte público ser digno, assim, sabe? Trazer dignidade às pessoas que, na verdade, usam o transporte público
é uma discussão basal de cidades melhores. Ok. Júlia, tua impressão sobre isso? Eu concordo muito com o que João Vitor trouxe, porque é que exatamente que nem ele disse, quando a gente aumenta uma via, a gente está resolvendo um sintoma, não está resolvendo o problema. E é que nem ele falou também, isso vai continuar a crescer. Quando a gente muda a perspectiva de investimento e pensa em talvez aumentar a quantidade de ônibus que a gente tem fazendo rotas, aumentar a qualidade, agora temos o geladinho, né? Já é uma melhoria também, mas viabilizar isso para a cidade também incentiva e permite com que os cidadãos participem e usem esse tipo de transporte também. Uma outra coisa que eu também acho muito importante, aí eu pessoalmente, eu acho que é muito triste e grave quando as faixas sem permeabilidade são aumentadas. Então, quando a gente tem uma camada de asfalto que vai ser ampliada ali, a gente não tem descida dessa água, a gente não tem escoamento, o que resulta até em problemas, como a gente viu recentemente com o Rio Grande do Sul. Sim. A gente não tem taxa de solo permeável. Então, quando a gente perde área verde para uma manta asfáltica, isso é problemático, principalmente com a consciência que a gente tem hoje dos problemas que estão acontecendo por conta dessa falta de permeabilidade dentro das cidades. Tem um conceito também no urbanismo que é a cidade de 15 minutos, né? E eu acho que isso tudo também se volta para a questão do planejamento urbano e do incentivo até às iniciativas privadas. Porque na cidade de 15 minutos, o que é que a gente tem? É o que a pessoa que mora ali, naquela determinada residência, ela pode fazer tudo que, enfim, depende do seu cotidiano ali, ela pode fazer tudo em 15 minutos da sua casa. No entorno. Isso, ela pode trabalhar a 15 minutos de sua casa, pode comprar um pão, tem escolas a 15 minutos, tem instituições públicas a 15 minutos. E eu acho que essa parte, esse incentivo do planejamento urbano para o uso misto, né, que, por exemplo, volta até na escala da arquitetônica, pensar na escala do edifício. Então, como é que a gente pode incentivar a produção da cidade a partir também dessa escala do próprio edifício, de ter um edifício ali que tenha um uso misto, tenha não só residências, também tenha comércio, que possa, digamos assim, reduzir essa escala da cidade, que possa, enfim, a pessoa possa resolver seu cotidiano ali sem precisar ter um deslocamento daqui até o centro, né? E eu acho que essa questão também é muito importante para pensar a cidade também. A gente falou desses dois extremos, né? O centro histórico e a orla. Eu acho que também pensar a cidade nesse meio. Uhum. Então, acho que tem uma boa arquitetura, uma arquitetura acessível e de qualidade, ela também pode ser levada justamente para esse meio. Não só o centro histórico, como a orla, mas também de trazer esse uso misto, de trazer essa ativação das ruas a partir dessa cidade de 15 minutos. Do núcleo. Ok. Olha só, nosso podcast Fora do Eixo.rec, você compartilha aí tudo que você assiste, né, nos episódios que estão sempre disponíveis no nosso canal do YouTube. Dá aquele joinha, aquele like lá, acompanha a gente, se inscreve, compartilha tudo. E tem o nosso foradoeixo.rec.br, que é o nosso site, que a gente traz muita informação de qualidade e conteúdo de relevância para você ficar por dentro de tudo. Eu quero agradecer aqui o pessoal da OPA, Oficina Paraibana de Arquitetura, não só os que tiveram aqui representando toda a turma, são 9, o espaço aqui de podcast, nós temos aqui 4 lugares, então os 3 estão representando aqui, os 6 que não puderam vir, muito obrigado por estarem compartilhando essas experiências aqui com os nossos internautas, espectadores que estão acompanhando todos esses vídeos. João Luiz, obrigado pela presença. Júlia Soares, obrigado também pela presença. João Vitor, obrigado, valeu. Foi um papo interessantíssimo com vocês. Muito obrigada, Hermes, pelo convite. Obrigada a quem ficou aí até o final assistindo. Obrigado, internautas. Obrigada, internautas. É isso, né, amiga? Sim. É isso, né? Então tá bom. Olha, fica acompanhando a gente está sempre com episódio novo no foradoeixo.rec, ok? Então, até o próximo episódio.